tem medo exacerbado de alguma coisa? Por acaso tem algum evento, algum fator, algum animal, algum inseto, alguma pessoa, alguma situação, algum contexto que te gera um medo talvez paralisante, que só de você pensar sobre isso já começa a te dar um trem ruim? É sobre isso que nós vamos falar nessa live hoje, sobre fobias. Quais as suas causas? De onde que aparecem essas fobias? Como saber se é uma fobia ou não é fobia esse medo que eu estou sentindo? Para que elas servem? Se é que servem para alguma coisa, tá? E o mais importante, quais são os caminhos, técnicas, princípios para resolver essas fobias? Quem sabe, no final desse vídeo, você até já descobre algumas técnicas para te ajudar a ir dessensibilizando e tranquilizando esse medo. Tá? Então, muito boa noite, seja bem-vindo. Sou o Matheus Morari, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta, tá? Utilizando a hipnose para fobias, para vícios, para traumas, fazendo regressão e outras coisas a mais. E também sou treinador de habilidades socioemocionais, supervisor de pós-graduação em terapia sistêmica, familiar e mais um monte de coisa, né? Supervisor clínico e tudo mais. Boa noite, Rosângela. Quanto tempo, né? Que a gente não se falava. Estamos aí voltando às atividades depois de um tempo parado. E hoje a gente vai aprender sobre fobias, tá? Deixa eu fixar aqui o comentário. Deixa eu encaminhar essa live. Vou compartilhar, talvez eu saia aqui da tela. Pronto, voltei. Estão me ouvindo bem? Como está meu áudio? Como está minha imagem? Tá tudo certo aí para vocês? Vai dando um retorno aí nos comentários se tá tudo certo, tá? Como que está a nossa comunicação. Quando eu estava estudando para preparar um pouco melhor esse tema, eu percebi que de algumas estatísticas ali, de 10 pessoas, na média 7 tem algum tipo de fobia. Fobia também vão ter graus diferentes das suas intensidades, tá? Então me fala aí, vocês que já estão aqui entrando, vocês que estão aqui no ao vivo, vocês que estão na gravação, quais são as fobias que talvez você tenha? Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, depois eu vou repetir, né? Mas das fobias que são comuns, né? Aí você fala, qual que eu tenho? Fobia de sangue, fobia de altura, escuro, fobia social, que é muito associada à ansiedade, transtornos de fobia social, né? Fobia de agulha, fobia de lugar fechado, fobia de cachorro, de aranha, de barata, de palhaço, de avião, de falar em público, de água, de cobra e fobia de doenças, né, de germes, sujeiras, de higiene. Essas são fobias comuns, as mais comuns. Mas olha, tem uma lista vasta aí de fobias, fobias assim que a gente malemar entende direito. Dessas daqui, qual que você tem? Alguma delas? Todas as fobias elas vão ter uma origem similar. E a gente vai entender aqui um pouquinho das origens dessa fobia. A gente tem que entender que fobia é medo. Só que fobia é um medo agudo, é um medo muito alto. E a fobia é atrelado a esse medo alto a uma certa irracionalidade. É comum perguntar para uma pessoa por que você tem tanto medo, por que essa fobia, por que essa reação, e ela não consegue explicar, muitas vezes ela não sabe nem o motivo, ela só sabe que é visceral. O corpo dela reage daquela maneira extrema àquele objeto, àquela situação, um desses itens aqui que eu falei, né? O corpo dela reage de uma maneira aguda, nem ela sabe muito bem o porquê. Então, fobia é um medo irracional, irreal e muito intenso. É um medo exagerado, só que é irracional
e é irreal, que não tem proporções lógicas que justifiquem aquela reação. É algo estritamente uma alta reação, impulso emocional acontecendo, tá? Então, essa vai ser a principal diferença de uma fobia de um medo comum. Tem pessoas que podem ter medo, receio ou não gostar, por exemplo, de cachorro, mas é diferente de alguém que tem uma fobia de cachorro. A gente vai ver outros sintomas aqui que diferenciam a fobia do medo, tá? É comum nas crises de fobia ser muito similares a uma crise de pânico. Só que geralmente a fobia está associada à possibilidade de se deparar com um objeto fóbico ou até numa situação que se depara com o objeto fóbico, né? E aí vai ter uma sudorese muito grande, tá? Uma taquicardia, pânico, um terror muito grande, a ansiedade vai lá nas alturas, é um medo sem controle e intenso, intensificado. Muitas vezes, só de começar a pensar, alguém que tem medo de cobra, você fala, ixi, vi um negócio ali ó, debaixo da porta, acho que vi uma cobra, eu acho que vi um rabo. Ou imagina, já pensou, você dormir hoje, você vai acampar, você vai para tal lugar, pô, aquele lugar tem cobra, hein? Apareceu cobra aquele dia e tal. Só de você pensar, alguém falar as coisas desse tipo, pô, vi uma barata, ou eu vi que tá tendo um surto de aparição de aranha, ou imagine que tem uma aranha subindo no seu pé. Só de falar essas coisas no âmbito do pensamento, a pessoa já começa a ter algumas alterações fisiológicas. Isso é uma fobia das mais altas, a fobia aguda, tá? E gente, desculpe dizer para quem não entende muito das coisas, mas fobia não é frescura. Fobia é uma situação real. Ela pode ser racionalmente por motivos não racionais, ilógicos, mas a vivência dela é real. E a pessoa não é escolha, a pessoa reage daquela maneira por vários fatores ali de neuroquímicos e ambientais que faz com que a pessoa tenha aquela reação. Então não adianta você tentar racionalizar com a pessoa naquele momento ou tentar justificar, não, calma, pensa assim, porque naquela hora, ainda mais num momento de crise, igual numa crise de pânico e de ansiedade, como eu já falei aqui em outras lives, essa intervenção nesse momento de crise não vai resolver nada, tá? Então faça o seguinte, vai deixando aqui para mim quais são as suas dúvidas, seja no ao vivo, seja no gravado. Quais são as suas dúvidas? O que você gostaria de saber um pouco mais sobre fobia? Tá? E eu gostaria de entender, conhecer qual seria a sua. É alguma dessas que eu falei? Ou tem uma fobia, você tem uma fobia mais exótica, né? Vamos dizer assim, tá? E o importante da gente identificar e tratar fobias é muito negligenciado, tá? A gente acha que é um medo de cachorro, não vai me interferir em nada. É um medo disso, não vai me interferir em nada. Só que qual que é o risco, gente? Qual que é o problema? É muito comum quem tem um tipo de fobia ter mais de um. Então é comum uma pessoa que tenha medo de fobia de cobra desenvolva fobia de lagarto, que desenvolva fobia de rato, que desenvolva fobia de lagartixa, que desenvolva fobia de gato, que pode desenvolver... Eu estou exagerando um pouco, mas é muito comum pessoas que têm essas fobias agudas, elas irem associando a outras fobias, porque o medo é muito forte, fica muito estimulado nessa estrutura cerebral, nessas conexões cerebrais dessa pessoa, que trilhar esse caminho de criações de fobia para se defender e se proteger vai virando tipo como se fosse um hábito. Então, é muito comum as fobias ir fazendo coleções, se aglomerando com outros tipos de fobia. E o outro fator é que a fobia é um fator de predisposição, de risco para outros transtornos, tá? Principalmente transtornos de desregulação de humor, transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, transtornos depressivos, transtorno de fobia social, tá? Então é importante intervir e controlar as fobias, porque geralmente essas fobias estão atreladas a outras coisas. E quando a gente começa a descobrir o caminho da fobia, a gente vai entender outras feridas emocionais que a gente achava que não existia, que a gente não estava dando um olhar. Então tratar a fobia é entrar num processo de autoconhecimento e conhecer a sua própria história,
desenvolver uma habilidade que vai te dar muito mais autonomia, porque imagine só, se você tem uma fobia, que você acha que ela é mais forte que você, não tem como solucionar, mas aí você quer resolver, você entra no processo terapêutico, consegue resolver, olha a conquista que você teve. Essa conquista vai gerar um efeito psicológico do seguinte, cara, se eu conseguir conquistar isso, eu consigo conquistar outras coisas. Aumenta a sua autoestima, aumenta seu senso de autoeficácia. Então é muito importante, se você tiver uma fobia, procurar um profissional, porque olha, fobia sem ajuda profissional, sem técnicas adequadas, não tem condições. Ela vai sempre piorar e vai começar a fazer coleções. E lembrando que ela pode te empurrar para outros riscos de outros transtornos mentais, tá? Principalmente de transtornos de humor, depressão, ansiedade e outras coisas assim, tá? E outro prejuízo da fobia é que ela pode te trazer prejuízos no seu relacionamento, de perder ofertas de emprego, de ser mandados embora, ou de não aceitar. Por exemplo, você não aceita uma promoção porque essa promoção você vai ter que viajar de avião e você morre de medo de avião e você recusa essa promoção por causa do medo de avião. Você vai para o trabalho, mas naquele trabalho você tem que passar numa região ali de mata que pode ter cobra ou aranha e você não vai. Entendeu? Ou você está começando um relacionamento com alguém, sei lá, vão ter vários outros fatores que podem te impedir de conseguir um emprego, um relacionamento e te colocar em situações de risco. Porque às vezes, ao fugir desse medo que não é real, por exemplo, da imaginação de que algum lugar possa ter alguma aranha, barata, lagartixa, ou você suspeitar que vive e você sair correndo, você pode se machucar, você pode cair num outro risco real. Então é muito importante ter o controle sobre essa fobia. Parece que não é nada demais ter algo em você que tira você do controle. Nossa, eu sou uma pessoa muito controlada, até uma barata aparecer voando. Eu sou uma pessoa muito controlada, até eu ter que subir no avião, até eu ter que entrar numa piscina, até apagar a luz, até ver uma agulha, tá? Então isso te coloca assim outros fatores de risco na sua vida como um todo. Por exemplo, teve uma pessoa, uma vez que eu estava procurando alguém para fazer a faxina aqui em casa, né? Uma diarista de que eu contratava de uma maneira mais regular. E eu tenho cachorros, né? Tenho 2 rottweilers, né? Porque eu tinha 3. E tinha canil para deixar os cachorros presos. Ela entrou em casa, os cachorros estavam lá no fundo. Quando ela já estava dentro de casa, que ela veio primeiro conhecer a casa, estava com a minha esposa, os cachorros apareceram, né? Essa pessoa, nossa, ela ficou bem alterada, só faltou pular no colo da minha esposa. Minha esposa conseguiu lá tocar os cachorros, prender os cachorros. E ela não aceitou o trabalho, ela não veio limpar aqui em casa mesmo. Eu falei, não, os cachorros vão ficar presos, eles não ficam soltos, né? Mesmo assim, eu falei assim, eu não vou conseguir limpar a casa direito sabendo que esses bichos estão lá. Ou seja, ela perdeu a situação de trabalho, ela perdeu o emprego por causa de homofobia. Certo? Imagine só essa pessoa. Quantas casas tem cachorro? Eu não sei se era só um cachorro grande ou um cachorro pequeno, porque tem gente que tem fobia com cachorro, que mesmo for um shih tzu, um chihuahua, qualquer coisa assim, um lulu da Pomerânia, a pessoa vai ter medo, né, do cachorro. Então as fobias podem te roubar e colocar esses riscos na sua vida. Então eu te faço a reflexão, qual o custo que você está tendo para manter essa fobia? Parece que você não está pagando nada, mas é uma inquilina chata, que pisa no teu calo bem na hora que você mais precisaria de ter controle, né? Ela aparece bem nas horas mais inconvenientes. Então é um custo até que caro, parece que não, mas é um custo que está indo sem perceber, que na hora que arrocha você vê o prejuízo que ele causa. Então será que não seria muito mais viável, mais econômico, você fazer um tratamento, fazer algumas intervenções para controlar essa fobia? Porque pensa assim, quando a gente fala que tem por exemplo, um medo de cobra, a fobia de cobra. Trabalhar a fobia de cobra não é você deixar a cobra se enrolar no seu pescoço e pegar a cobra no colo. Você não precisa fazer isso. Não é tipo assim, só se eu fizer isso, vou estar controlado. Não. Tá? Mas não ter essas reações descontroladas, com todos esses sintomas exacerbados, por causa do estímulo fóbico. Então é muito importante tratar. Tá?
E segundo alguns estudos que eu fui lendo, conforme eu fui pesquisando, né, algumas informações, fobias é mais comum em mulheres. Mulheres têm são mais propensas a desenvolver fobias e às vezes mais de uma fobia, tá? Mas afinal, da onde que vem as fobias? Como que eu vou desenvolver isso? Tá? Via de regra, a fobia vai ser um condicionamento clássico. Vou explicar o que é esse condicionamento clássico. A fobia, ela pode vir por experiências, vivências que você teve, né? Ela pode ter por coisas que essas experiências, né, te causaram algumas sensações. Pode ser por coisas que você viu, então coisas que você viveu, coisas que você viu, coisas que você aprendeu, e elas podem ser hereditárias e ocorrendo por associação. Por exemplo, como cria possivelmente um medo de barata? O pai ou uma criança, vamos lá, menino ou menina que seja, vê o pai e a mãe como os super-heróis que vão salvar o mundo, que passa segurança para eles. Se a criança está lá brincando nada, a criança não tem medo de nada, a criança pega a barata e se bobear, enfia na boca e mastiga, né? Acabou, criança faz isso. Criança não tem medo. Os medos que nós temos hoje foram todos implantados em você. Criança nasce com zero medo. Anda na beira do meio-fio, pula de cabeça no lugar, pega sapo, pega bicho, pega... Criança é desse jeito. Então você sei que a criança tá lá de boa brincando, aparece uma barata, do nada a mãe dá um berro. Que a criança já assusta com aquele berro. Certo? Então o berro já é o primeiro estímulo de perigo, de problema, de ameaça. Eu estava tranquilo, do nada vem um berro. Aí do nada pega a criança no colo, então começa a sapatear, não sei o que lá, e sai correndo. E aí quando viu uma barata, então a barata que era um estímulo neutro, agora, por ter o berro que era um estímulo de perigo, a barata foi associada a perigo. Então logo, ao ver uma barata, eu já vou ter a mesma reação, associei até essa reação que minha mãe teve. Porque se minha mãe, que é grandona, toda poderosa, forte, minha salvadora, tem medo de barata, então barata é perigoso pra caramba. Então essa é uma associação que pode acontecer. E assim pode acontecer com outras fobias, certo? Tive uma experiência, tive um acidente, e esse acidente eu fui, sei lá, sofri uma lesão, fui atropelado, estava de moto e minha moto quebrou, estava com muita dor, e aí eu, sei lá, alguma coisa que aconteceu e vi sangue. Eu associar aquele estado de dor, de sofrimento, né, de preocupação, de medo, ao olhar o sangue, eu posso associar o sangue a esse estado, e toda vez que eu ver o sangue virar um gatilho. Então a fobia geralmente ocorre por esse condicionamento, por essas associações de coisas que você tenha visto ou vivenciado. Por exemplo, meu pai tem medo de agulha, eu vou ver meu pai tomar a vacina, e meu pai entra no desespero, chora, fecha a cara, não sei o que lá, sapateia. Eu aprendo que a agulha dói pra caramba. Por exemplo, eu sou filho mais novo. Meu irmão era bem arteiro. E ele tem vários pontos na cabeça. Tem ponto aqui, tem ponto na testa aqui, tem ponto aqui atrás da cabeça, tem ponto na orelha, tem um monte de ponto. E volta e meia eu ia ver meu irmão tomar ponto. Mas precisava de uma enfermeira para segurar cada mão, né? Uma para uma perna, outra para outra perna, outra para uma mão, outra para outra mão, outra para a cabeça. Era 5 enfermeiras para segurar o dito cujo, porque não parava de se mexer. E gritava, esperneava, parecia que estava endemoniado. Eu nunca tinha levado ponto na vida, mas eu olhava assim, misericórdia, né? Levar ponto deve doer pra caramba. Beleza, nunca tinha levado ponto. Alguns anos depois, numa situação lá em casa, uma faca caiu de ponta no meu pé. Eu olhei o tamanho do corte que ficou, e o tanto de sangue estava saindo, eu olhei e falei assim, esse corte é grande, é fundo, eu vou ter que tomar ponto. Por eu pensar que eu ia ter que tomar ponto, e eu estava associado pelo estímulo do meu irmão, que misericórdia, parecia que eu ia ser morto, eu já comecei a chorar e me debater. Nem estava doendo tanto, porque na hora da lesão nem dói tanto, nem estava doendo tanto o furo, né, o arrumo que fez no meu pé, foi 3 pontos só.
mas de pensar que eu ia tomar ponto, eu já entrei em desespero. Só que quando eu fui tomar ponto, eu não dei o mesmo chilique que o meu irmão, decidi segurar a barra e percebi que sim, dói, incomoda, mas não é tão exacerbado, né? Eu não tive a mesma reação que ele. Mas, ou seja, eu fiquei ali com um gatilhozinho, assim, quase de instaurar um ambiente fóbico, né? Uma situação fóbica. Então, ter essas associações pode ser a causa de fobia. Geralmente a fobia é um estímulo neutro, ou seja, barata. A criança, para barata é nada. Então, barata é um estímulo neutro. Só que o grito já é um estímulo que está associado a medo, né? E aí, se eu tenho o grito e apresento a barata, o que acontece? Teve um experimento bem conhecido dos psicólogos comportamentais, para quem estuda psicologia, que chama o Pequeno Albert. Antigamente a psicologia comportamental usava as crianças assim, não tinha comissão de direito de ética e de direitos humanos, então faziam um negócio doido. Pegaram um garotinho lá, né, o Pequeno Albert, que era, umas literaturas eu vi falando que era órfão, outro falando que era filho de uma empregada. Mas enfim, olha só o que o cientista fez. O bebezinho estava lá brincando, o bebezinho antes de 1 ano, apresentou um ratinho. Rato mesmo, rato vivo. Branquinho, de olho vermelho, a criança tinha pegando com o ratinho, brincando com o ratinho e tudo mais, ou seja, nenhuma reação de medo com o ratinho. Beleza. Aí, olha só na outra fase do teste, assim que colocaram o ratinho e a criança foi pegar o ratinho, o examinador pegou uma barra de ferro, tipo aqueles pratos, né, de instrumento musical, e pam, bateu, veio aquele barulho, aquele estrondo, que assustou o Pequeno Albert, assim que ele foi pegar o ratinho. De novo o ratinho apareceu, ele pam, bateu de novo. Sabe o que começou a acontecer? Lógico que o Pequeno Albert assustou, né? Imagina a criança, do nada tá num lugar ali, vem esse estrondo, esse barulho. Começou a chorar e se desesperou. Ele começou a apresentar então só o ratinho. Quando o ratinho vinha, a criança, que antes era de boa, só de ver o ratinho, ela começava a entrar em situação de choro, de chilique, tá, de medo. Aí eles perceberam que eles começaram a associar. Eles tiraram o ratinho e colocaram um coelhinho de pelúcia branco. A criança entrou em desespero, teve a reação fóbica. Eles tiraram o coelhinho branco e colocaram ali uma barba de Papai Noel no cara. A criança teve uma reação à barba do Papai Noel. Tiraram a barba do Papai Noel e colocaram uma pluma branca. A criança teve a mesma reação. Então tá vendo que a fobia, ó, de um ratinho que não causava nada, teve um estímulo. A criança começou a ter medo do rato, de verdade, do coelho de pelúcia, da barba do Papai Noel e de uma pluma branca. Então a fobia causa isso. E geralmente ela é criada com essas associações emocionais, que tem uma coisa que não é nada, não é uma ameaça, mas acontece alguma coisa. Ah, tenho fobia de água porque um primo meu, um conhecido meu morreu afogado, eu vi morrer afogado. Então geralmente a fobia está associada a esse, como se fosse um transtorno de estresse pós-traumático, a vivência que você viu, que você vivenciou, que você aprendeu, que você herdou. É comum, se seu pai e sua mãe têm medo de barata, vai ser muito difícil você não ter, tá? E foi associado, é assim que a fobia vai acontecer na sua vida, tá? Mas é possível se livrar desse mal. Aqui a Ana Paula falou assim, eu tenho várias fobias de bicho. Com certeza começou com um bicho só, depois foi ramificando para outros animais, tá? Mas é possível acabar com todas essas fobias, tá? Então, como que vai ser os principais sintomas, né? A fobia é um medo que vai te causar uma disfunção. Uma coisa é ter um medo, mas esse medo eu controlo, eu seguro, eu evito, tudo bem, eu vou evitar ir no zoológico. Eu tenho medo de cobra, gosto de ir no zoológico, mas eu vou evitar de entrar lá para ver as cobras, porque eu não gosto, não quero, não me sinto tão bem. Ok, mas também se entrar, eu vou, fico um pouco lá e saio. Agora, uma pessoa que tem fobia de cobra, só de passar no zoológico e ver uma cobra ali de decoração na imagem, nossa, já começa a dar um trem ruim, de travar as pernas. Tá? Então promove disfunção. Então, ó, uma fobia vai dar o sintoma de uma preocupação intensa, evitação e fuga,
pânico e terror, pensamentos catastróficos e ruminação, porque o pensamento não vai embora. E se isso, só de pensar já começa, mas e se isso vai acontecer aquilo, o pensamento vem, e essa barata vai vir até mim, ela vai voar, ela vai sair, ela vai juntar com a galera, vai voltar mais 10, vai ter esses tipos de pensamento, tá? E a gente tem que entender que o medo, ele é de suma importância, tá? O medo foi essencial para a nossa sobrevivência e a nossa adaptação evolutiva. Mas a fobia é uma disfunção, é como se esse sistema de medo estivesse desregulado para mais. É um sensor aí que está desabilitado, que tem que reformular ele. Você anda com o seu carro, se estiver acendendo lá, precisa de trocar óleo, luz vermelha, precisa de colocar combustível, precisa de trocar água, alguma coisa assim, e dá o sinal de que está desregulado aquele sensor, que está demais. Você continua andando com o seu carro, com a sua moto? Porque tem gente que cuida mais desses bens materiais do que de si mesmo. A fobia é um sinal de que o seu medo para essas situações está desregulado. E pode começar numa situação, daqui a pouco essa desregulação está em outras áreas da sua vida. Então, você tomar uma iniciativa, na verdade, ao tratar a fobia, você não está tratando a sua fobia, você está tratando a sua autoeficácia, a sua autonomia, a sua prevenção de saúde para outros transtornos mentais, e talvez encontrando histórias de outros gatilhos emocionais que estão interferindo em outras áreas da sua vida que você nem sequer dava conta e estava percebendo. Então te convido aí a fazer essas intervenções para intervir nessas fobias, tá? E é um mecanismo totalmente inconsciente e é o seu sistema de defesa, onde o medo impera, tentando te manter vivo de uma maneira, na fobia, de uma maneira irracional e às vezes te colocando em risco, né? Então a fobia também pode ser considerada, né, uma interpretação equivocada do perigo. É uma hipervigilância. Somente ao imaginar você já vai ter essas reações, tá? E aí não tem como falar assim, o que você está pensando. Sabe por quê? É comum quando nós nos deparamos com alguém com muito medo ou quando se assusta e que tem essa reação fóbica. Fobia é um medo exacerbado. Que a gente pergunta, mas o que você pensou? Não, mas o que você está pensando? Sabe por que não dá para fazer esse caminho racional? Porque o caminho racional de pensar é um caminho que vai para a área cerebral que a gente chama de córtex pré-frontal. Então quando a gente pensa, é o nosso córtex pré-frontal que está sendo ativado e está trabalhando. A fobia não segue essas reações fóbicas aqui, de se travar, sudorese, tremor, ficar branco, terror intenso, medo sem controle, alteração cardíaca e tudo mais. Elas não vão pelo córtex, é um caminho do seu cérebro mais primitivo, das amígdalas. Não essas amígdalas aqui não, é uma amígdala que tem no cérebro, que é o caminho puramente emocional. Vê o estímulo, já dispara as suas reações de luta e fuga, de congelamento e todas essas emoções. Então a pessoa não pensa, ela só reage. Ela só interpreta e reage, certo? Então, mas é possível intervir em tudo isso, tá? Então é muito rápido. O pensamento vem depois, para a gente tentar justificar, tá? É para isso. Mas antes, não tem como ficar pensando aqui, tá? E cuidado, fobia retroalimenta e com o tempo piora. Tá? Mas vamos discutir aqui quais são os caminhos de intervenção dessa fobia, né? Ou quais são as técnicas, o que pode ser feito para resolver os problemas. Eu acredito que já tenha ficado claro, né, de uma maneira bem sucinta, mas também bem rica, sintomas, da onde que ela vem, os tipos de fobia, as reações e tudo mais, né? Mas vamos entender então. A técnica de ouro, tem várias formas e subtécnicas dessa técnica, mas para trabalhar a fobia é a exposição gradual. Infelizmente, na fobia, trabalhando medo, ele só é vencido quando a gente se coloca em enfrentamento. Mas, veja só, olha aqui o nome, não é só exposição, mas é exposição gradual. Esse gradual é muito subjetivo. Para a gente conseguir identificar quais são os limites a serem enfrentados, o mínimo do mínimo a ser enfrentado, até ir graduando e subindo o nível,
é muito particular de cada fobia e de cada um. Então não é assim, então tem que enfrentar, então alguém que eu conheço que tem medo de nadar, eu tenho que empurrar na piscina. A pessoa tem medo de galinha, eu jogo a galinha no colo dela. A pessoa tem medo de barata, eu jogo a barata atrás da roupa dela. Não, isso daí é uma exposição que vai piorar, né? Vai causar um estímulo a mais de perigo, vai piorar a fobia. Mas tem que ter uma exposição gradual. Começa com uma questão de uma imaginação, exemplos básicos, né? Pode usar uma técnica de mentalização, de imaginar o objeto fóbico, de como seria você passando num lugar perto de uma piscina, como seria você visitando uma casa com piscina, olhando para a piscina, entendeu? Por exemplo, na mentalização, pode ser vendo fotos, até chegar, se for possível, se a pessoa assim quiser resolver, né? E enfrentando até chegar ao fato de, por exemplo, entrar na água, né? Então é uma exposição gradual. Essa é a intervenção ouro, tá? Mas tem várias subtécnicas para fazer esse processo de exposição gradual. Por que a exposição gradual é importante? Qual que é a estrutura cerebral que ela vai alterando? Seu cérebro projetou que aquele ameaça coloca a sua vida muito em risco. Isso não é verdade. Por exemplo, uma galinha, ela coloca uma vida sua em risco? Não, então para que ter fobia? Uma cobra pode colocar a sua vida em risco? Pode, mas não são todas as cobras. Entendeu? Então, a fobia aprendeu que aquele estímulo é muito perigoso para a sua vida e com certeza vai te matar. É isso que o seu cérebro basicamente entendeu. Conforme você vai enfrentando, você vai percebendo que você está no controle da situação, que você é mais do que aquela situação e que aquela situação não é tão ameaçadora assim. É desconfortável, pode ter um perigo, mas não é tão ameaçador e dá para você manter o controle e enfrentar. Então, a exposição gradual vai te mostrando isso, tá? Desenvolvimento de habilidades. Então, por exemplo, eu tenho fobia de falar em público. Se eu desenvolver habilidade de oratória, de comunicação, isso já vai ajudar, tá? Desenvolver conhecimentos. Beleza, eu tenho medo de aranha. Ao descobrir quais são as aranhas, como reconhecer uma aranha venenosa ou não, uma cobra venenosa ou não, isso vai ajudar. Ao descobrir técnicas de natação, isso vai me ajudar. Ao descobrir o quão seguro é um avião, isso vai me ajudar. Então, além da exposição gradual, tem também o desenvolvimento de habilidades e a busca por conhecimento daquelas informações. E quanto mais eu conheço, eu vou me familiarizando melhor, eu vou fortalecendo o meu córtex, tá? Para eu conseguir lidar melhor com aquelas situações. E colocando mais racionalidade em cima da irracionalidade que a fobia me traz. Tá? Então, esses também são outros princípios para trabalhar a fobia. A respiração, tá? Por incrível que pareça, vai tirar essa tensão. Por quê? A respiração ela entra mais não como a cura, mas sim como manejo. A gente tem que entender que a fobia ela vai iniciar um processo fisiológico que vai fazer você respirar errado, que vai fazer você ficar tenso. Ao você simplesmente aprender a controlar sua respiração, ter técnicas de respiração, né, que eu vou ir respirando mais devagar. Tem você jeito. Você vai mandando uma mensagem fisiológica para o seu corpo que está tudo bem. E ele começa, opa, nós estamos calculando errado, vamos nos acalmar. Então a respiração também vai tirar essas tensões. Aprender técnicas de respirações, por incrível que pareça, tem cursos para te ensinar a respirar. Tem várias linhas ali, às vezes de meditação, ou de práticas ali de saúde mental, ou de artes marciais, e outras coisas, enfim, que vão te ajudar a ensinar você a respirar, controle da respiração. Isso é fundamental também para o manejo e manutenção desse estado que você vai conseguir resolver. Técnicas de PNL e de hipnose também são muito poderosas, muito eficazes para fazer essa dessensibilização e trabalhar essas fobias. Eu posso até fazer algumas técnicas aqui com você, tá? Outra coisa que é interessante é você andar com uma música engraçada. Se você tem fobias, tá? E muitas vezes essa fobia acontece primeiro no seu campo de seu pensamento. De você começar a imaginar viajando de avião, de você imaginar levando fora, imaginar indo na casa de um cachorro, que tem um cachorro,
Ele fala na casa de um cachorro, olha, quem será que é o cachorro que você está indo visitar? Tá? Ou seja, diante de uma situação de fobia, seja mental ou seja na presença mesmo, enfim, escutar músicas, tá, que te trazem alegria e tranquilidade vão te ajudar. Não sei se você prestou atenção na própria ciência do cinema, né, na dramaturgia. Tem até, eu esqueci qual é a pessoa profissional do cinema. Esqueci qual é o nome, não é cinegrafista, mas enfim, tá? Se você prestar atenção no cinema, as nossas emoções naquela cena são conduzidas pela trilha sonora de fundo. Um filme de terror só vai te causar medo mesmo colocando a trilha sonora de fundo, que é mais lenta, que é mais tensa. Só de você pensar, por exemplo, na trilha sonora do filme Tubarão, o seu coração já começa a acelerar. Agora, pode ver que tem outras cenas que você quer te promover felicidade, leveza, tranquilidade, que a música de fundo promove isso. Então, querendo ou não, no nosso inconsciente isso está registrado. Quando você está pensando no objeto fóbico, na água, no cachorro, no avião, na barata, no palhaço, na injeção, na palestra, que seja, você está com uma música de fundo na sua cabeça, e essa música de fundo do Tubarão. Tá? É a música de fundo do Tubarão. Se você tem aí algumas músicas, às vezes só instrumental, só melodia mesmo, e você, quando está pensando na fobia, escutar, você está associando a respiração, e escutar uma música de fundo que te promova essa tranquilidade, esse relaxamento, essa alegria, você também tem uma tendência muito maior, uma probabilidade maior de você controlar essas reações fóbicas que você está tendo e regular a sua fisiologia. Tá? Então usar músicas também é um fator que ajuda a fazer essa dessensibilização e a te manter no controle. Tá? Uma coisa você vai somando com a outra. Autoquestionamento também é uma outra coisa que você pode fazer com essa fobia. Então questionar qual o real perigo isso pode me causar, qual a real ameaça, o que de pior pode acontecer, qual que é o dano. Tá? Lógico que fazer isso no momento fóbico, tipo fazer isso na hora que a barata está voando na sua direção, você não vai fazer, né? Mas se você já identifica uma fobia, no momento que você está mais neutro, por exemplo, agora, você pode se questionar. Ou se você tiver que enfrentar, puxa, tem medo de avião, vou ter que viajar de avião a trabalho, meu Deus do céu, já começa a dar uma ansiedade, um trem ruim. Qual o real perigo isso me oferece? Eu estou com medo realmente do quê? É do avião ou é de morrer? É do avião ou de... olá, Daniel. Ou é de... sei lá, deixar minha família. Então, o que realmente está te incomodando? Quais os reais problemas eu tenho? Quais as reais probabilidades disso acontecer? Quais os reais riscos? Tem algum risco? Porque quando você vai fazer esse questionamento, você vai também trabalhando a racionalidade que está na fobia, ela não manda muito. Mas ao fazer esse exercício, né, como se você estivesse malhando os braços, você está trabalhando essa racionalidade. Você vai começar a identificar quais são os seus reais medos, seus reais pensamentos, e assim a gente consegue encontrar estratégias para refutar, para compensar, para se precaver. Então eu entendi qual é o problema. O problema é medo de deixar minha família desamparada. Então o que eu posso fazer para deixar um pouco mais minha família amparada? Como eu posso me preparar melhor para isso? Entendeu? Estou dando alguns exemplos, talvez não se encaixe tão bem, mas eu acho que você já entendeu o fio da meada. Tá? Então, autoquestionamento é muito importante. E acostumar o seu corpo também, essa é outra estratégia, acostumar o seu corpo, você entender, ter um domínio corporal das suas reações fisiológicas, ter técnicas de hipnose, meditação, pode te ajudar nisso, tá? De auto-relaxamento, entender as reações que o seu corpo tem, e por incrível que pareça, acostumar o seu corpo também a ficar nesse estado mais inflamado, vamos dizer assim, de quando você libera as reações de pânico, vamos dizer assim, a sua mente já vira um ciclo vicioso, porque seu corpo já está tendo aquele pânico, sua mente já acha que você está morrendo, já manda sinal que você está morrendo, aí você já acha que vai morrer, a sintoma altera, e aí vai virando um ciclo de mente e corpo tudo interligado, uma piorando a outra. Se você já está acostumado com essas reações do seu corpo, tá? Você diminui um pouco os estímulos para a sua mente. Isso é mais difícil fazer, tá? Não é tão simples não. Mas acostumar também com a situação do desconforto, da taquicardia, é comum. Por exemplo, eu treino jiu-jitsu, né?
E no jiu-jitsu é comum a gente estar em situações desconfortáveis mesmo, sem respirar, seja sendo estrangulado, seja sendo amassado por um graduado, um cara mais pesado. Então seu corpo fica numa situação de estresse, né? Tipo assim, e você já tem que aprender a controlar sua respiração, a sua mente, porque senão você entra em desespero e já era. Então, se acostumar também com as reações fisiológicas do seu corpo, é um caminho que pode te ajudar a lidar com a fobia, tá? Mas me diz aí, vocês gostariam de uma técnica para ajudar vocês a lidarem com a fobia? O que eu vou precisar dessa técnica, mais de tudo, é da sua concentração. Na verdade, eu vou fazer uma salada de fruta aqui de algumas técnicas, né? Porque a técnica que eu vou executar, ela pode ser aplicada bem pela metade ou só uma outra parte, mas eu vou fazer uma salada de fruta aqui dessas técnicas, tá? Mas aí, para saber da técnica, eu preciso saber aqui qual é a sua fobia. Vou dar os exemplos aqui de fobia de novo. Lembrando que fobia não é só um medo. A fobia é aquele medo irracional, que te paralisa, que dá um pânico, né? Que te causa preocupação, ruminação, que faz você evitar, fugir, causa pânico, terror, pensamentos catastróficos, ruminações. Então, medo de sangue, de altura, de escuro, fobia social, de agulha, de cachorro, de aranha, de barata, de palhaço, de avião, de falar em público, de água, de cobra, de germes. Qual é a sua fobia? Fala aqui pra mim. Pelo menos uma pessoa corajosa. Ou vocês estão com fobia de comentar? Matheus, eu tenho fobia de comentar. Eu morro de medo de comentar. Então vamos lá. O que eu vou precisar dessa técnica é da sua concentração. Então não vou fazer numa clínica, se você estivesse na clínica, eu ia fazer uma indução, que é você colocar você num estado de relaxamento maior, para potencializar a sua concentração, a sua imaginação, tá? Deixa eu colocar mais suscetível. Essa live vai ficar gravada, você pode utilizar, dar um pause agora, se preparar no ambiente, usar essa técnica maior. Se você conseguir um ambiente mais tranquilo, neutro, que você vai estar seguro, que vai estar só você, que você pode escutar talvez isso até com fone de ouvido, fazer isso mais sério, dedicar um tempo, uma expectativa, uma intenção real para a técnica, melhor. Então você pode parar a live aqui, se não tiver adequado para você, né? Você que está vendo a gravação, e esperar o ambiente isso se ajeitar, tá? Para você conseguir aplicar essa técnica, tá bom? Então vamos lá. Para a gente já ir mandando sinal do seu corpo que está tudo bem, eu quero que você sente num lugar confortável. Você pode até deitar se assim você quiser, mas você não vai dormir, tá? E você simplesmente fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. E você vai fazer 3 respirações profundas. Inspirando todo o ar que você conseguir pelo nariz. Segurando 2 segundos e soltando pela boca. Deixando sair todo o ar. Mais uma vez você inspira, enchendo primeiro a barriga, não o peito. Pegando todo o ar que você conseguir pelas narinas. Devagar, segura 2 segundos e deixa sair pela boca. Você não precisa fazer uma inspiração forte e nem uma expiração forte de rápido. Não, não é isso. Devagar, mais uma vez. Segura e solta. E vai mantendo essa frequência mais lenta de olhos fechados da sua respiração. Agora, eu quero que você imagine um contexto que você está numa sala de vídeo, numa sala de cinema. E só tem você. Só tem você nessa sala. Imagine que você está
no meio, na poltrona central, está vendo a tela de cinema que está branca. Isso, se permite concentrar e imaginar isso. Está vendo a tela de cinema que está branca. Você está aí com a real intenção de resolver sua situação fóbica e eliminar de vez qualquer reação exacerbadas que aquele estímulo te dava. Agora eu quero que você faça a seguinte mentalização. Eu quero que você mentalize que, na verdade, é como se você conseguisse sair do seu corpo, como se fosse em filme que a gente vê o espírito saindo do corpo, como se você se visse saindo do seu corpo, como se a sua consciência saísse do seu corpo e fosse lá em direção da sala do projetor do filme, lá em cima. E você está no projetor, você que vai dar o play na hora. É como se você consegue se ver sentado lá na sala, assistindo a tela de cinema. Você se vê na sala, assistindo a tela. Isso. Então, quero que você traga na sua mente, você vai escolher ali no armário, você está na sala de cinema, você está na sala do projetor. Você vai escolher ali no armário, vou chamar de fita, mas os filmes ali, o que está associado à sua fobia. Vai estar lá, fobia de, e vai estar lá a coisa que você vai trabalhar. Talvez você sabe que nessa fita tem algum filme específico, de alguma cena específica que está vindo na sua cabeça nesse momento. Alguma memória bem antiga de onde iniciou esse problema. Ou talvez você não tenha noção de onde iniciou esse problema, mas você sabe que nessa fita contém imagens de momentos que você viu ou vivenciou e sentiu desse objeto fóbico, que você já entendeu. Então eu te convido a colocar a fita. Só que essa fita começa alguns segundos antes. Antes do ocorrido que te causou medo acontecer. Naquele exato momento que ainda não tinha acontecido nada, que você estava neutro, tranquilo. Isso, naquele exato momento que você estava neutro, tranquilo e bem. É nesse momento que vai iniciar a fita. Eu vou contar até 3. E você vai dar play. 1, 2, 3. Isso. E você dá play. E o filme vai passando até você ver o evento ou a figura fóbica do que está acontecendo ou uma imagem. Só que nesse exato momento que começa a aparecer, vai passando, passa bem rápido, você para e deixa essa imagem totalmente embaçada. Como se estivesse perdendo a vida. Como se ela se apagasse, estivesse preto e branco. Isso. E ela continua rodando até o final embaçada. Isso. E agora você rebobina e volta, ela ainda está embaçada. Volta para o momento inicial. Isso. Agora você vai de novo e dá o play. E vai lá para o final. E você fica indo e voltando. E você percebeu que está tudo embaçado. Tudo embaçado. Só que em algum momento, talvez fique colorido de novo. Quer voltar à imagem inicial. Mas quando volta, logo se embaça, como se não tivesse força. A imagem tenta tomar cor de novo, mas embaça. Tenta tomar cor e embaça. Como se tivesse assim, ó, apagando e acendendo a luz, apagando e acendendo a luz, apagando e acendendo a luz, apagando e acendendo a luz. Você vê agora que como se o filme tivesse ficado com a tela menor. Isso, mais distante. É como se o filme agora tivesse abaixado a tela. A tela está mais baixa. Agora essa tela está de ponta cabeça. Você consegue ver que está de ponta cabeça. Só que ela está menor. Ela ainda tenta acender. Você vê de ponta cabeça, ela acende, mas ela apaga. Acende, mas apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. E agora está tudo apagado. Você dá play no filme de novo. Vai até o final, para, volta e rebobina bem rápido. Vai até o final, para, volta e rebobina bem rápido. Vai até o final, volta e rebobina bem rápido. Isso. Muito bem. Muito bem. E agora,
E agora, você já fez tudo isso. Imagine você adentrando exatamente naquela cena onde tudo começou, onde você estava bem. Onde você estava bem. Isso. E você se associa, é como se você visse agora você voltando com a sua consciência lá para o seu corpo que está assistindo o filme lá no meio da sala. E agora você completamente entra nessa cena. Como se você entrasse, se associasse àquele momento exato onde tudo começou, onde você estava bem. E como você já sabe mexer com filme, agora você corta. Você corta essa parte do filme e só fica nesse momento que você está bem. Aquilo lá que aconteceu, que está embaçado, é como se aquela cena desassociasse de você agora. É como se você tivesse vindo essa parte numa outra tela, desassociando de você. Você só está na parte que você está bem. Você sabe que era aquele objeto fóbico que está ali na cena. Mas aquele objeto fóbico, de tanto tentar acender, ele se apagou completamente. Queimou, igual uma lâmpada que se queimou. Olha para essa tela pequenininha. Coloca essa tela bem pequenininha diante de você. Ela está distante. Agora abaixa. Ela já está de ponta cabeça. Agora eu vou contar até 3. E ela vai começar a girar. 1, 2, 3. Ela vai girando, vai girando, vai girando. E ela vai soltando faísca, como se fosse fogos de artifício. Como se fosse aquelas velas de aniversário. E essas faíscas são coloridas. Com cores muito alegres. Cores que você gosta. Cores que te passam segurança. Cores que te passam felicidade. Cores que te passam leveza. E assim ela vai queimando, igual uma vela, ela vai se consumindo, até o momento que ela vai totalmente se queimar e desaparecer. E isso vai acontecer na minha contagem no 3. Vou contar até 3. E essa imagem, essa tela vai terminar de queimar, soltar suas faíscas, a última faísca. E no 3 você abre os olhos, se sentindo muito bem. 1, 2, 3. Isso, muito bem. Abre os olhos, olha aqui para mim, muito bem. O que você almoçou ontem? Que número que você calça? Qual a sua altura? Eu sei que não vou escutar a sua resposta, mas é só para dar um tiro-leipe aí na sua cabeça para quebrar os padrões. Eu fiz uma técnica adaptada, tem várias outras técnicas para trabalhar fobia, de cura rápida de fobia, mas faz o seguinte, tenta nesse momento, tenta pensar naquilo que te causava alguma estranheza. Tá longe, né? Parece que tá meio sem cor, tá estranho, tá mais fraco, ou sumiu, né? Cadê? Tipo assim, cachorro, estranho. Lógico que não vai ser uma técnica simples dessa que talvez resolva e cure sua fobia, porque não está 100% personalizado. Mas você consegue perceber que através de algumas estratégias mentais, você consegue se sentir melhor e com o controle da situação. Essa é a proposta que as terapias voltadas para o tratamento de fobia, e gente, fobia de falar em público é muito comum e prejudica muito o seu trabalho. Eu ajudo você a resolver isso, né? Fobia de agulha, olha só, fobia de sangue, fobia social de se relacionar com as pessoas, são fobias sérias, tá? Fobias que trazem prejuízo mental, corporal, né? É físico, psicológico, às vezes até espiritual. Então, é importante você cuidar disso, é importante você procurar auxílio, tá? E tem N outras técnicas e adaptações que dá para mim fazer, de várias outras abordagens e recursos. Se você quiser, é possível sim eliminar essa fobia. Só se você quiser e você estiver empenhado para isso. Se você não quer usar essa fobia como muleta, você ainda gosta dela, você ainda precisa dela, não está confiante ou nem afim de dessensibilizar, ok, espere no momento certo e me procure então. Mas que é possível e necessário resolver essa situação, isso é indiscutível. Mas enfim, hoje era isso que eu ia trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Olha só que interessante, né? Inventa até um vocabulário novo. Espero que vocês tenham gostado. Então comente aqui o que você achou, a sua reclamação também, se você quiser. Curte, compartilha e segue aí, se inscreve, encaminha para outras pessoas. Tá? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, por você ter acompanhado.
Vamos aí retomar aí as lives nas terças-feiras. Acredito que eu vou retomar aí às 19 horas e trazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Entre em contato, hein?